Derivaldo nasceu em 63 e aí em 64 que ela nasceu. Aí a gente foi, como é que diz, naquela dificuldade, que naquele tempo quem trabalhava em roça já sabia, né? Tinha sempre a dificuldade. A criança lá, ele já foi o segundo filho. Eu me esqueci o nome da criança que morreu, logo o primeiro, morreu uma criança lá. Aí ele foi o primeiro, quer dizer, do que ficaram vivos, o primeiro faleceu. Chama até acho que Antônio. Então a gente, tanto com o Derivaldo, foi crescendo com uns 5 anos, já a gente botava ele já para ajudar nas coisinhas, não trabalhava. Quem não vai dizer que ele ia trabalhar, mas já ajudava, né? Eu ia para a fonte, ele ia mais eu ia para além, ele ia, eu ia para a roça arrancar mandioca, ele ia mais eu ia carregar fumo, ele ia mais eu. Todo canto que eu ia, ele ia atrás de mim. Quando ele não saía atrás de mim, ele ficava chorando, eu tinha que voltar para pegar ele, botar no colo para carregar. Então, desde pequenininho que a gente começou por sermos o mais velho, então pai e mãe contou muito com a ajuda da gente para ajudar a criar os demais, né, os outros irmãos. Então a gente vivia aqui na zona rural, mas tudo era a condição pouca, tudo dependia de nós, só a família mesmo. Então, como éramos os mais velhos e precisava ajudar, então desde cedo que pai colocou, a gente ajudava na vida do campo. Ajudava, a gente ia raspar a mandioca, ele pegava a faquinha, já estava ali sentadinho raspando. Com aquelas quantos mandioquinhas. 5 anos. Sei. Aí como é que diz? A gente ia amarrar fumo, ele já estava ali também no meio despencando as folhas de fumo, estalando as folhas de fumo, tirando do talo. Eu ia raspar mandioca. Como não era mandioca, ia amarrar fumo. Ia amarrar fumo, o serviço que o fazendeiro ia mandar ele fazer, ele ia fazer. A gente era na lavoura, era até para cuidar dos meninos, para cuidar da casa, tudo era ele e Derivaldo. Naquele ano não tinha água, aí a gente descia, eles pegavam o animal, botavam os barris, trazia água. Como é que diz? Chegava aqui, eles mesmos tiravam, despejavam, porque a gente estava pela roça lutando, né? Eles Sei. também, quando eles não estavam fazendo isso, iam para a roça ajudar a gente. A gente dependia da água, não se tinha água própria, então a gente buscava nas fontes e a gente buscava no cavalo. Tinha barril, a gente botava 4 barris, mas eles eram tão pequenos que às vezes não aguentava os dois pegar o barril, porque às vezes caía no pé da gente. E acabava machucando, mas não tinha outra alternativa. Porque mãe mais pai. Mãe às vezes estava até de resguardo, né? E nem podia estar ajudando o pai, então contava diretamente com a gente. Quando a gente vinha para a rua, né, andando, vinha com ele, né, que era meus pais só deixavam com ele porque era o mais velho, né, uma pessoa que trazia a gente para passear, para fazer feira, para vir fazer compras, aí vinha com o Derivaldo. E quando saiu os domingos, a gente só tinha o domingo à tarde, a gente trabalhava, ele trabalhava a semana toda, né? O domingo já pastorava gado. E aí domingo à tarde era ir na casa de Antônio Campos assistir televisão, às vezes ir na casa de Betinho jogar bola. E aí foi criando na roça do papai, trabalhando mais o papai, estudando de cima uma ladeira enorme para vir para a rua, para estudar. Passava dentro de rio, muitos dias, o rio de um homem fazendeiro chamado Reginaldo era. Então, eles iam andando pela manhã e voltavam andando, né? Meio-dia. A gente ia a pé para a escola. A gente ia de pé com muita dificuldade. Naquela época não existia transporte escolar, então a gente andávamos daqui até o primeiro colégio, foi São Júlio Tadeu, então eram muito distantes. Às vezes a gente saímos daqui 6 horas, 6h15 da manhã, para alcançar a aula de 7h15, 7h30. Às vezes, na época de inverno, mesmo o rio enchia. O rio de Reginaldo ali na baixa enchia. E muito sacrifício para a gente passar. Muito sacrifício. A gente tirava o quichute, jogava o quichute do outro lado do rio para depois passar com as calças arregaçadas para pegar o quichute do outro lado, porque não tinha condição de passar calçado. Daqui para a rua mesmo, são 6 quilômetros. Eles faziam 6 quilômetros para ir, 6 para 6 voltar. para voltar. E se chegasse aqui e o pai tivesse precisando de fazer, por exemplo, pegar a gasolina ou qualquer coisa, eles tinham que voltar para ir pegar. Ele voltava, ele ia buscar e voltava, né?
Derivaldo mesmo, ele estudava de manhã, que eu lembro que o moço ele estudava de manhã, quando era de tarde. A roupa dele, carro vestia e ia para a escola. Roupa, eu quem costurava, cabelo, eu quem cortava. Eu cortava o cabelo, todo mundo, ninguém não tinha condições para pagar, aí eu vi que tinha eu mesmo cortar, né? Tem uma história de Derivaldo que poucas pessoas conhecem, que quando ele tinha cerca de 15 anos, ele foi escolhido para ser como o melhor aluno do projeto Menor Aprendiz do Banco do Brasil. E nesse projeto, ele estava no momento, morava na zona rural e com dificuldade de comunicação. Ele foi sorteado no dia e no mesmo dia era para ele se apresentar. Só que como ele não sabia, ele só veio saber no outro dia, quando já tinham colocado uma outra pessoa no lugar dele. Essa pessoa, inclusive, até hoje está trabalhando no Banco do Brasil e era um desejo dele, um sonho muito grande de infância, de ser esse cara, pelo próprio perfil de responsabilidade, perfil técnico que o próprio Derivaldo tem, que a sua intelectualidade visível, né, está sempre associada a isso. E ele ficou muito decepcionado com essa situação, mas não desistiu e continuou estudando, foi para a Feira de Santana, foi trabalhar, e é uma história que, né, outras pessoas já vêm contando aí. Ele foi para a feira com 17 anos. 17 anos ele foi para a feira, para lá, para trabalhar, para poder ver se ajudava a gente, né? Para ajudar a gente, para ver se a vida melhorava mais um pouco, né? Como de fato ele trabalhava, ele não se espreguiçava. O que ele fazia era para ajudar a gente. O primeiro sofá que eu tive, quem me deu foi ele. Ele foi quem me deu meu primeiro sofá, foi ele que me deu, né? Trabalhando. Todo fim de semana ele vinha para casa do pai, para passar aqui primeiro sábado e tarde, ficava aqui, dormia, para no domingo de manhã ele ir para casa, para passar no rio, era aquela coisa toda, Rio dos Matos. Aí quando ele chegava aqui, meu marido dizia, Maria, bota a janta para Derivaldo. Aí eu disse, não, aguarda um pouquinho para ele relaxar, expirar um pouquinho, depois tomar banho, eu boto a janta, tudo bem. Aí via jogo, televisão, pilhariava, começava, dormia aí, no outro dia ia embora ver o papai e a mamãe. Agora as condições de moradia de Derivaldo, Ave Maria, era ruim. Naquela época, Derivaldo era o que? Uma estante, um sofá, a gente dormia no chão. Ele morava na casa emprestada do amigo que não tinha nem condições de pagar o aluguel no João Paulo. E assim que se formou a vida de Derivaldo. Eu lembro que com 6 anos de idade, meu pai foi para o Rio Grande do Sul e deixou eu e minha mãe em Feira de Santana. E nesse momento, a gente sem lenço, sem documento, morando de favor numa casa velha de minha avó paterna lá em Feira. Derivaldo morava sozinho numa casa, num vilarejo. E ele falou para minha mãe que ela não se preocupasse, que não ia haver nenhum tipo de problema, porque naquele momento a gente ia morar junto com ele. E nós passamos alguns anos morando com ele, nunca nos cobrou um centavo, nunca nos reivindicou nada, muito pelo contrário. Eu lembro que uma certa feita ele comprou um sofá novo, saiu para trabalhar e minha mãe também me deixou sozinho em casa. Eu, traquindo como sempre, peguei uma tesourinha de cortar unha e achando bonito ali a almofada, a espuma do sofá, fui cortando. Quando o Derivaldo chegou à noite, o sofá, o primeiro sofá da vida dele, todo cortadinho de tesoura, que o sobrinhozinho dele maravilhoso fez. Ele mesmo que tem que lavar, já o fato interessante é que a gente já Derivaldo paga uma empregada como não tem condição. Ele é que tinha que lavar os tênis, as calças, às vezes quando não trazia para a dona Sofia lavar, que tinha que se virar, era ele mesmo, que não tinha condições de pagar a outra pessoa. Mas antes dele ir para a feira, ele trabalhava aqui na barraca de bijuteria. Na barraca de bijuteria do pai de Cacau. E aí, bijuteria, depois passou a trabalhar na barraca de confecções, que era também que o pai de Cacau mudou de atividade, né? E ele trabalhava na barraca de confecções.
Então, passo a passo, ele foi crescendo. Derivaldo também tinha uma outra coisa muito importante, que desde pequeno ele tinha um sonho de comercializar. Ele, você tem ideia, ele comprava biscoito creme crack, lata de goiabada, fazia o sanduíche para vender no colégio, entendeu? Ele e Gal, que eram parceiros, eles comercializavam isso. Foi aí, foi quando ele pegou fazer, parece que uma barraca. Ele era isso. Ainda chegou que na época ele vendia picolé também. Eu no comentário não cheguei a ver essa época. Uma barraquinha aí Ele na vendia picolé rua. também. É isso e Depois passou a ser camelô também com barraca no próprio cunhado, que era Carlos, É, que é o Carlos esposo de Gracinha. Ele vendia roupa na barraca dia de sábado, né? dia de sábado, só dia de sábado. E durante a semana na roça, fazendo a... Mas o pai estudando nos horários, certo? Ainda que ele continuou estudando um bocado, não? Demorou muito estudando. Aí, quando Deus ajudou, que ele estava melhorzinho de estudo e tal, foi para a feira, adquiriu um emprego e ficou lá. Foi onde ele entrou no ramo de bomboniere primeiro. Ele conseguiu um emprego, com muita persistência, ele conseguiu um emprego na Guri Bomboniere, na Feira de Santana. E o pessoal, o dono da Guri, abriu um atacado, chamava Tropical Atacado. E ele foi promovido para essa empresa e foi trabalhando, conhecendo o ramo de atacado, o ramo de alimentos. E nessa fase, depois a empresa fechou, ele foi trabalhar na Subaé Distribuidora, que era de um dos gerentes da Tropical, e foi conhecendo mais e mais, passou a ser gerente desse atacado, conhecendo, fazendo contatos, abrindo um leque de contato muito grande e sabendo o preço que era praticado aqui em Irará e o preço que era comprado essas mercadorias, surgiu a ideia de abrir um mercadinho. Ele comprava coisa em feira e vendia. Ele tinha já jeito de negócio. Aí passando o tempo, né, ele viu a necessidade, né, de montar um comércio, via que realmente a gente tinha condições de trabalhar, porque ele trabalhava em um atacado lá, passou a trabalhar em um atacado, e viu que tinha condições de a gente trabalhar e competir. Com preço, nem ter preço, ter condições de trabalhar, foi que ele vinha a gente batalhando acho que mais de um ano tentando arranjar um ponto comercial, né, e a dificuldade naquele tempo não era fácil. E surgiu ali no seu lado, surgiu aquele ponto ali, estava desocupada aquela casa e nós alugamos. E nós alugamos ali e realmente foi uma batalha, né? Porque ele trabalhando e sempre ele saía nos atacados de feira, ele trabalhava em atacado e saía em outros atacados para poder ver se conseguia preço baixo para a gente trazer mercadoria para Irará. A política, apesar de meu pai, Derivaldo, ter como hobby, eles gostavam muito, sempre foram pessoas ativas na política, mas nunca pensou em participar de política partidária. Então o Derivaldo, aos poucos, foi se envolvendo com conselhos, com a vida pública e do modo geral, no sentido de conhecer, de participar, não como candidato, mas sempre ajudando a eleger aquele lado que ele acreditava. Eu quero também lembrar do apoio que ele nos deu aqui na associação. Essa água foi a primeira obra que nós fizemos da comunidade. A água encanada que temos hoje foi com o apoio do Derivaldo, através da associação da Caboronga. Foi o primeiro presidente da associação, foi o primeiro presidente fundador da associação. E que fez um trabalho muito bem feito, que eu acho que até hoje ainda tem respaldo do trabalho dele, que até hoje acho que ainda tem conta em banco, tem conta em caixa ainda, que foi do trabalho dele que conseguiu, nessa administração, fazer conta e criar saldo em caixa, que dificilmente uma associação tem. Rara associação que tem isso. E assim que Antônio Campos entrou como prefeito, uma das primeiras brigas dele foi por um sistema de água, onde levasse água a todos ali da região, porque a dificuldade era grande. Por sinal, quem não tinha uma cisterna bebia água de fonte. E isso deixava a gente triste, porque a gente já passou por essa situação. Teve uma casa de farinha comunitária, foi conseguida foi na gestão dele,
foi na gestão dele, a Casa Farinha Comunitária. Depois veio a construção da sede, também foi na gestão dele. Construiu uma sede através de mutirão e doações, mas conseguimos. Pelo trabalho dele, essas conquistas. E veio, por último, veio o trator que não foi pedido desde a coisa dele, mas o trator veio chegar agora, já foi na gestão minha de Simone. E também a capelinha, que foi a prefeitura, na época quando eu estava lá, junto com o Derivaldo, que construímos, que hoje nós temos uma capelinha aqui na nossa comunidade. E ele sempre participou desses eventos e dessas vantagens que temos hoje, graças a Deus. Vamos levar essa associação à frente, gente. Vamos nos unir em torno da nossa comunidade. Depois de muita luta, a gente, acho que vocês sabem, nós fizemos aqui uma reunião para escolher um projeto para a nossa região. Todo mundo votou, foi bom. Nós fomos a Salvador, lutamos e agora ele chegou, graças a Deus. Já está tudo pronto aí, já conseguimos o terreno. E se Deus quiser, nos próximos dias a gente começa a construção da Casa de Farinha. Eu acompanho a Associação Comercial desde a sua fundação e sempre lutamos com grande dificuldade, falta de local para uma reunião, sempre dependendo dos outros, da ABB, da Filarmônica, vários anos com essa dificuldade. Depois chegou a administração de Derivaldo e encontrou esse problema. Ele resolveu se empenhar em construir uma sede para sanar essa dificuldade. E aí, eu acredito que durante o período que ele foi presidente, realmente ele procurou sempre ter alguma coisa pela associação, sempre procurou fazer eventos para poder gerar recursos para a associação. Desde quando no período que ele assumiu, ele sempre fez isso. Derivaldo é uma pessoa formada politicamente pelo próprio empiricismo da vida. A vida ensinou ele a ser político e ele transformou-se em um político por conta da própria vida. As dificuldades que ele passou, as coisas ruins que ele via no dia a dia e com a própria comunidade que a gente ativamente participava, o próprio Derivaldo sempre encabeçando essas empreitadas, fez com que Derivaldo se transformasse hoje no nome mais preparado para ser candidato, e não Carlos, não Cacau, não Daniel e não Gal.